Olá, estudantes, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece, eu sou Laudiane, uma das professoras de língua portuguesa da Escola Municipal São Domingos, e hoje eu quero convidar todos os alunos e alunas da Rede Municipal de Ensino de Brejo da Madre de Deus para estudarem as orações subordinadas adverbiais. Em alguns momentos, alunos já me perguntaram sobre qual seria a relevância de estudarmos esse conteúdo. E eu sempre tenho dito que, enquanto bons produtores de texto, nós devemos conhecer, analisar, refletir e até mesmo praticar o maior número de variantes da nossa língua. As orações subordinadas adverbiais, elas estão presentes nos mais diversos gêneros textuais. Como exemplo, eu trouxe para vocês uma música de Chico César, À Primeira Vista, e eu irei recitar aqui para vocês as 3 primeiras estrofes dela. Quando não tinha nada, eu quis. Quando tudo era ausência, esperei. Quando tive frio, tremi. Quando tive coragem, liguei. Quando chegou carta, abri. Quando houve príncipe, dancei. Quando o olho brilhou, entendi. Quando criei asas, voei. Quando me chamou, eu vim. Quando dei por mim, estava aqui. Quando lhe achei, me perdi. Quando vi você, me apaixonei. Belíssima, não é mesmo? Pois bem, todos os versos que eu acabei de recitar para vocês, eles trazem períodos compostos, ou seja, eles são formados a partir de 2 orações. E a palavra introdutória de cada um deles, quando, ela trata-se de uma conjunção subordinativa e ela expressa o tempo, em relação aos fatos ocorridos na oração principal. E é isso que eu quero atentar com vocês, que dependendo dos sentidos, das orações, elas podem ser classificadas a partir de vários tipos. Vamos estudá-los? Continuemos o nosso estudo sobre as orações subordinadas adverbiais. As palavras podem ser analisadas do ponto de vista morfológico, ou seja, de acordo com as suas classes gramaticais, e do ponto de vista sintático, de acordo com as relações estabelecidas nas orações. Observemos esse período simples. Na época da seca, muitos animais morriam de fome. O período é simples porque nós temos apenas uma oração formada a partir de um único verbo, morriam. Notem que há uma expressão destacada em negrito, de fome. Ela pertence à classe gramatical dos advérbios, por se tratar de uma palavra que acrescenta um sentido ao verbo. Ainda a classificamos como locução adverbial, por ser formada a partir de 2 palavras, de e fome. De fome, quanto à sua função sintática na oração, trata-se, portanto, de um adjunto adverbial de causa, porque está acompanhando o verbo morriam e a ele dando uma circunstância. A causa dos animais morrerem seria a fome. A mesma ideia expressa pelo período simples, na época da seca, muitos animais morriam de fome, também pode ser expressa por um período composto. Vejamos. Na época da seca, muitos animais morriam porque ficavam famintos. Aqui nós temos um período composto, formado por 2 orações. A primeira, muitos animais morriam, a partir do verbo morrer.
E a segunda, porque ficavam famintos, a partir do verbo ficar. Comparando os dois períodos, torna-se fácil concluirmos que a oração porque ficavam famintos também exprime a causa de morriam. Os animais morriam porque ficavam famintos. Portanto, a oração porque ficavam famintos apresenta três características em comum. A primeira, ela funciona como termo da outra oração. Por isso, é subordinada. Ela está subordinada à principal. Exerce um papel típico dos advérbios. Por isso, é classificada como adverbial. Exprime uma circunstância de causa. Por isso, é causal. Essas três características em conjunto determinam a classificação das orações subordinadas, neste caso da oração porque ficavam famintos. No período composto em que ela ocorre, nós temos então muitos animais morriam, classificamos como oração principal, porque ficavam famintos, oração subordinada adverbial causal. Nesse período, a oração subordinada adverbial foi classificada como causal, porque estabelece com a principal, com a oração principal, uma relação semântica de causa. A classificação de uma oração adverbial baseia-se na relação semântica, ou seja, na relação de sentido, que se estabelece entre ela e a principal. Várias relações de sentido podem ser expressas por orações subordinadas adverbiais. Segundo a gramática normativa, elas podem ser classificadas como condicionais, causais, comparativas, concessivas, conformativas, finais, consecutivas, proporcionais e temporais. A seguir, veremos as classificações das subordinadas adverbiais e as conjunções ou locuções conjuntivas, quando estas forem formadas a partir de mais de uma palavra, responsáveis por conectar as orações e expressar os seus valores semânticos, os seus sentidos. Iniciemos pela definição da oração subordinada adverbial condicional. As condicionais expressam uma hipótese ou uma condição para que ocorra o fato expresso na oração principal. Vejamos. Irei à praia logo cedo, se não chover. Nós temos aqui a oração principal, irei à praia logo cedo. Em seguida, a subordinada adverbial condicional, se não chover. Ela está sendo introduzida pela conjunção se. E nós vemos que essa conjunção expressa a condição de eu poder ir à praia. As conjunções subordinativas condicionais também podem ser introduzidas por caso, contanto que, desde que, salvo se, a menos que, sem que, entre outras palavras. Orações subordinadas adverbiais causais. Elas expressam a causa, o motivo ou a razão do evento registrado pelo verbo da oração principal. Vejamos. Não compareceu à reunião dos professores porque viajou. Não compareceu à reunião dos professores é a oração principal
do período. Porque viajou, a oração subordinada adverbial causal. Vejam que a conjunção porque está explicitando o motivo de alguém não ter comparecido à reunião dos professores. Além de porque, outras palavras podem introduzir as subordinadas causais. Visto que, posto que, uma vez que, como se vier antes da principal, pois muitas vezes a oração subordinada ela pode estar deslocada para a primeira posição, certo? Entre outras expressões. Orações subordinadas adverbiais comparativas. As comparativas fazem uma comparação com a ação registrada pelo verbo da oração principal. E geralmente há a omissão do verbo da subordinada, justamente porque ele seria o mesmo que o da oração principal. O meu olhar é nítido, como é um girassol. Percebemos que a conjunção como expressa a ideia de comparação. O meu olhar é nítido como um girassol. Então, há comparação entre olhar e girassol. As comparativas também podem ser introduzidas por que, do que, assim como, tanto quanto, entre outras expressões. Orações subordinadas adverbiais concessivas. Na relação concessiva, apresenta-se uma informação que poderia ter anulado ou alterado aquilo que é dito na oração principal, porém não aconteceu. Vejamos, embora estivéssemos abrigados, continuávamos sentindo frio. Então, notem que nós temos a oração subordinada adverbial concessiva deslocada para a primeira posição, e neste caso é importante não esquecermos de fazer o uso da vírgula todas as vezes que a oração subordinada adverbial sair da posição, sua posição neutra, e for para a primeira posição, que seria a da oração principal, devemos marcá-la por vírgula. As concessivas também podem ser introduzidas a partir de expressões como conquanto, que, ainda que, mesmo que, se bem que, por mais que, entre outras. Orações subordinadas adverbiais conformativas. Elas expressam um acordo, a concordância de um fato com o outro, entre o fato da subordinada e o fato da principal. Vejamos. A atividade fora apagada, conforme demonstravam as marcas na página. Então, a conjunção conforme expressa aqui a ideia de acordo. A principal seria a atividade fora apagada, conforme demonstravam as marcas na página, oração subordinada adverbial conformativa. As marcas na página estão em concordância com a ideia de que a atividade foi apagada, como eu já havia dito. Elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas, conforme, como, segundo, consoante, entre outras expressões. As orações subordinadas adverbiais finais.
indicam uma finalidade relativa ao fato expresso na oração principal. Vejamos. Entrou no museu a fim de observar os quadros de que tanto gostava. Temos a oração principal, entrou no museu, e a subordinada adverbial final, a fim de observar os quadros de que tanto gostava. Vejam que a fim de está expressando a finalidade de alguém ter entrado no museu. Além de a fim de, outras expressões, além de a fim de, outras expressões podem introduzir as subordinadas finais. Para que, quando for igual a para que, porque, entre outras. Orações subordinadas adverbiais consecutivas. Elas expressam uma consequência, efeito, do fato mencionado na oração principal. Vejamos. Trabalhou tanto que adoeceu. Nós temos a oração principal, trabalhou tanto, e a subordinada adverbial consecutiva, que adoeceu. Então, vejam que a conjunção que expressa aqui a consequência, né, da ação ter trabalhado tanto, adoeceu. Então, a consequência de se ter trabalhado tanto foi ter adoecido. Além da conjunção que, as subordinadas consecutivas também podem ser introduzidas a partir de que, precedida de tal, tão, tanto, tamanho, de sorte que, de modo que, entre outras. As orações subordinadas adverbiais proporcionais indicam uma proporção relativa ao fato expresso na oração principal. À medida que se aproximava a hora do exame, a tensão aumentava. Veja que há uma proporção entre uma oração e outra. E notamos também que a oração subordinada adverbial proporcional está deslocada para a primeira posição, por isso devemos marcá-la pelo uso da vírgula. Além da expressão à medida que, outras conjunções subordinativas podem introduzir as proporcionais. A proporção que, ao passo que, quanto mais, entre outras. Orações subordinadas adverbiais temporais. Elas indicam o momento, a época, o tempo de ocorrência do fato expresso na oração principal. Enquanto escrevia a carta, lembrava-se dos maravilhosos momentos do passado. Notem que também houve o deslocamento da oração subordinada adverbial temporal para a primeira posição. A conjunção que a introduz é enquanto, e aqui nós vemos a relação de tempo presente entre a subordinada e a oração principal. Lembrava-se dos maravilhosos momentos do passado. Foi neste momento que se escrevia que alguém lembrava dos maravilhosos momentos do passado. Além de enquanto, outras conjunções subordinativas podem introduzir as temporais. Quando, logo que, assim que, mal, entre outras. Essas aqui foram as referências que nós utilizamos para embasar este estudo. E eu gostaria de desejar para vocês bons estudos, boas pesquisas,
continuem empenhados nas aulas à distância e foi um grande prazer estar aqui com vocês. Um forte abraço da professora Laudiane e até a próxima, se Deus quiser.